Paula Pantaneira, microfone firme na mão, podcast forte expressão. Palavras são correntezas, fluem como rio a correr. Cada frase carrega o peso de um mundo por conhecer, com expressão que é um grito, emoção que engata a prosa. Na voz da Paula Pantaneira, a verdade é poderosa. Ecoa no ar, bate no chão, o verbo é sagrado, pulsa o coração. História é ponte, ninguém vai calar. Paula Pantaneira, pra vida narrar. Fala, criatura! Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Tô na Rua! Forte expressão, a verdade que impacta. No episódio de hoje, nós estaremos falando aí, levando um pouquinho de informação para você que é mãe de autista, para você que é mãe atípica, já buscou vários tipos de atendimento. Hoje nós vamos dar uma dica para você sobre um atendimento natural aqui na cidade de Franca. E é claro que essa informação vai ser muito importante e você vai gostar. Então fica com a gente aí. Se você ainda não é nosso seguidor, clique aí embaixo, aí, em qualquer lugar, aí, não sei aonde é o negócio aí, mas você aperta aí, seja nosso seguidor, tá bom? Para você não perder os próximos episódios. Gente, durante todo o mês de agosto, nós estaremos falando sobre saúde. Saúde pública, saúde municipal, saúde particular, vários tipos de atendimento, como são realizados vários tipos de exames. Eu tenho certeza que as matérias serão muito interessantes para você. Mas, se você tem interesse de ver alguma informação diferente, se você quer saber sobre alguma coisa que você acha que sabe, mas não sabe, algum título aí que você queira sugerir para nós, alguma entrevista diferente, é só você deixar nos comentários aí, tá? Que com certeza é levar para você a informação verdadeira. Sobre tudo, viu, gente? Sobre saúde, sobre bem-estar, sobre esporte, sobre também política. Nós vamos entrar nesse tema depois, lá na frente. Por enquanto, nós vamos focar na saúde, porque o que interessa para nós é ver você bem. E a sua saúde tem que estar boa para você estar bem, não é verdade? Então vem com a gente, fique aí que hoje o nosso programa é lá na clínica da doutora Wang Wei Ling. Você conhece ela? Não conhece, criatura? Vem pra cá então, bora junto conhecer? Let me tell you what I like to tell you. Let me tell you what I like to tell you. Daniela Diniz, como é que é o tratamento com a Cecília? Você acha que está valendo a pena para você? Sim, a Cecília começou a fazer o protocolo com a doutora Wei e eu achei que a Cecília ficou mais calma, conseguiu focar mais. Ela era muito mais agitada, então ela foi ficando mais calma. Quando ela vem com mais frequência, ela mantém mais, mantém um período assim, um período de mais calmaria, consegue concentrar mais durante as terapias. Entendi. E isso, quanto tempo faz que você traz ela aqui na doutora Wei? Já vai fazer um ano. E nesse um ano, então, você percebeu a diferença dela? Eu notei que ela ficou melhor, assim, manteve a concentração, o desempenho, ela ficou bem mais calma do que ela era. As crises deram uma melhorada. O que a Cecília gosta de fazer?
Ela gosta muito de música, ela gosta muito de água, nadar, ela gosta muito de brincar, principalmente brinquedos que estimulam o movimento. E trazendo ela aqui na Dr. Way, você percebeu assim que melhorou de repente na sua comunicação com ela, melhorou na alimentação? Sim, ela a comunicação dela melhorou na forma de compreender. Sim. Porque ela é uma criança que é não verbal. Sim. Ela fala poucas palavras. Então, ela não consegue se comunicar verbalmente. Assim, ela não consegue falar o que ela quer. Então, muitas vezes, ela chora porque ela não consegue mostrar o que ela quer. Então, isso, para ela, é um grande sofrimento. O grande sofrimento dela é não saber comunicar. Mostrar o que ela quer para as pessoas. Então, para o mundo à sua volta, isso é uma dificuldade muito grande para ela. Então, fazer-se entender. Mais de um tempo para cá, a compreensão dela melhorou muito. Então, quando nós conversamos com ela, as outras pessoas conversam, ela entende. E isso, quando ela era menorzinha, ela não entendia. Então, isso era muito mais complicado, porque os comandos, o diálogo, nós conversávamos e ela não entendia. Então, era muito mais difícil, porque agora, apesar dela não saber se comunicar, ela consegue compreender. Isso vai com o tempo também, né? Se você já conseguiu grandes vitórias até agora. Sim, nossa, a evolução dela tem sido muito positiva, assim, e é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2 aninhos de idade, assim, com muita terapia, muito estímulo, a intervenção precoce. É uma luta muito grande, é uma batalha muito grande, né? Então, muitas horas de estímulo, de terapia, estimulação em casa, estimulando o tempo todo, falando. Precisa também de ter muita paciência, que às vezes as pessoas não têm, né? Paciência, principalmente. Você vem aqui na Dr. Way quantas vezes na semana? A Cecília tem vindo 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Ano passado era mais frequente. Para mim tem sido mais difícil vir esse ano, que a minha rotina de trabalho ficou mais intensiva. E aí eu estava vindo de 1 a 2 vezes na semana, mas para a Cecília era 3 vezes na semana. Quando ela vem certinho as 3 vezes, ela fica bem mais calma. Então, E o que ela faz aqui na Dr. Way? ela faz a acupuntura, o protocolo, né, com a homeopatia, e ela segue o tratamento. A gente segue certinho o tratamento dela. A gente fica feliz em ver que ela está tendo um progresso, já teve um progresso e vai ter mais. A Cecília está com quantos anos? 7 aninhos. 7 aninhos, gente. E olha, ela está começando a vida agora, ela está começando a aprender e a entender as pessoas agora. Junto aqui da mãe, a mãe também, que é uma guerreira, não mede esforços para ajudar a Cecília. O pai também está sempre aqui junto. Sim, né? Vem sempre. Você tem mais filhos ou só ela? Só ela. Só ela. Então, assim, ela tem uma atenção especial. A doutora Way também tem muito carinho por ela, está sempre acompanhando. Ela sempre pergunta, quando ela falta, a doutora sempre pergunta por que ela faltou. E é muito interessante o tipo de tratamento, gente. É um protocolo que ela faz aqui na Dr. Way, mas é com remédios naturais, é homeopatias. Então, não causa nenhum dano para ela. Então, se você também tem mãe atípica, tem seu filho autista, sua filha autista, se você quiser procurar a clínica da Dr. Way, é muito importante, porque você vai estar ajudando o seu filho, né, Daniela? Sim. É uma ajuda que é muito bem-vinda, né, para principalmente crianças atípicas, porque eles têm comportamentos que muitas vezes a gente não consegue controlar. E chega num ponto que nós vamos buscando todo tipo de ajuda.
E a gente já não sabe mais o que fazer, porque nós queremos tanto que eles melhorem de todas as formas. E nós vamos buscando caminhos e pequenos avanços ali são grandiosos, porque é para o desenvolvimento deles, que é para a vida, que é o que vai ser estabelecido ali para a vida. E assim, são situações que a gente vivencia, muitas vezes a gente não consegue nem dimensionar de tantas coisas que a gente vivencia. Não tem como nem explicar em palavras. Ela é carinhosa, gente. Ela tá beijando a mãe agora. Tá certinha, Cecília. Tem que beijar bastante a mamãe, né? Bem, filha. A mãe tá dando atenção só para mim e ela veio aqui cobrar atenção para ela também, ó. Mas é muito importante vocês perceberem a dificuldade que é hoje dos pais atípicos de buscar um atendimento também para o seu filho, né? Nós estamos aqui em Franca, e Franca a gente sabe que não tem tanto recursos assim, não existe muito apoio nesse sentido, e hoje é necessário que tenha. A gente vê os políticos brigando por tanta coisa, e poderia, né, também brigar por essa causa, mas de verdade, não é só para ter uma ascensão política. Ah, com certeza. É necessário, né? Políticas públicas, um atendimento de qualidade. E é feito muito pouco nessa área, principalmente em termos de terapias para crianças atípicas. Geralmente, as horas é uma quantidade muito baixa e a gente precisa buscar sempre o particular, um complemento, né? E o custo é muito alto, é tudo muito... E são poucas as pessoas que têm essa condição de buscar. Sim, são poucas pessoas, é para poucos. E quando consegue, gente, olha, poucos os lugares também que têm um atendimento adequado. Então, nós precisamos estar sempre atentos, nós precisamos ter um pouco mais de empatia com essas pessoas, principalmente com a família, com os pais, porque, às vezes, esses pais eles são dispensados de várias formas, ou seja, discriminados. Também, né? Festas de aniversários, festinhas até em família são discriminados por conta da criança. E é importante que a gente tenha essa empatia de levar, de estar acolhendo também a família e a criança junto à sociedade. Isso seria, de fato, uma ajuda também para a família, né, Daniela? O que eu vejo assim hoje em dia é que falta muito essa rede de apoio. Assim, muitas famílias ficam muito sozinhos. Eu tenho uma rede de apoio da minha família. Graças a Deus, eu sou muito bem amparada, mas por poucas pessoas, né? Pessoas específicas da minha família. Mas não é a realidade de muitas pessoas que vivem uma realidade ali solitária. E o autismo, ele demanda muito. É assim, as mães que se dedicam integralmente às crianças. Às vezes, há situações em que os pais abandonam a família. Então, tem um filho ali com deficiência, os pais abandonam. Há N situações. Então, precisa ter esse olhar de acolhimento, porque não é fácil. Você vai numa festa, a criança começa a se jogar no chão, você quer fazer um passeio, você não consegue. É diferente, né? É diferente. E não é todo mundo que tem esse olhar. Não. Você não consegue, por exemplo, você está numa festa, você não consegue sentar para comer. Você precisa ficar o tempo inteiro correndo atrás ali da criança. Você não consegue conversar com as pessoas que estão ali.
Então, é um desgaste muito grande, físico, emocional. A família tem um desgaste muito grande. Então, é preciso cuidar de quem cuida. É preciso ter uma rede de apoio. E isso, muitas vezes, há mães, há pais que não têm. É verdade. E a realidade, assim, de muita gente aqui no nosso país. E são situações que são vivenciadas por muitas famílias. E, assim, o autismo em si, ele demanda muito. É um sacrifício muito grande. Você tem que se dedicar integralmente, você tem que cuidar o tempo todo. É uma criança vulnerável. De repente, você está num lugar, se ela entra em crise, ela sai correndo. Você precisa sair correndo atrás. Às vezes, a criança é muito rápida, você não consegue alcançar. Ela se coloca em uma situação de perigo. Nós já passamos por situações assim. Você não consegue ir ao shopping porque vai acontecer alguma coisa ali. Por exemplo, a Cecília melhorou bastante, mas quando ela era menorzinha, ela achava que aquela fonte lá do shopping era para ela nadar, porque ela tem hiperfoco em água. Eu não conseguia ir ao shopping. Ela entrava em crise por causa da fonte de água. Então, era meia hora, no máximo. Se ela avistasse a fonte de água, a gente precisava ir embora. E saía dali esperneando, se jogando ao chão. Então, é um desgaste muito grande. São situações que nós vivenciamos, assim, que não é fácil. Muitas vezes, você não consegue ter um convívio social, que muitas famílias conseguem. Você frequentar uma festa, você ir a uma igreja. Você não consegue. Simples. O simples Fica difícil. fica difícil. Que muitas famílias têm no simples ali, você não consegue. Levar o seu filho à igreja é praticamente assim, é um desafio altíssimo. Porque vai acontecer alguma coisa. Os pais já vão com esse sentimento, gente, porque eles já conhecem, já sabem, né, do limite do seu filho, então ele já vai com esse sentimento de medo. Sempre pode acontecer alguma coisa. Sempre pode acontecer. Gente, nós estamos aqui falando com a Daniela Diniz, que é a mãe da Cecília, a linda Cecília. Nós estamos aqui na clínica da doutora Wang Wei Ling. Ela faz um tratamento, um protocolo fantástico para autista. E se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, entra lá no Instagram dela também, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos ficando por aqui, mas eu vou deixar uma mensagem aí da mãezinha aqui para vocês. E fica aí, porque tem muito mais aqui da clínica. Espera aí mais um pouquinho. Gostaria de dizer que as mães de crianças autistas que procurem a doutora Wei. Ela faz um trabalho muito bom, fantástico. Vai ajudar muito as crianças. E eu vejo pela minha filha que ela melhorou bastante. Contem com ela. E acreditem, tenham fé, não desistam. As dificuldades são grandes, mas existe um Deus que provê tudo. E nós vencemos dia após dia. A cada luta é um dia de cada vez, né? E é isso. E foi um prazer falar com ela aqui, gente. Nós estamos aqui na rua, né? Tô na rua, Forte Expressão. Já tem mais. Fique aí. E ainda aqui na clínica da doutora Wei,
nós estamos aqui, é claro que a gente ia saindo ali, eu vi uma pessoa e tive que chamar ela aqui para falar um pouquinho com vocês também. Estou falando da doutora Isa Maria Leite. A doutora vai contar um pouquinho da história dela e ela está aniversariando, gente, ganhou um presente aqui da doutora Way, né? Aliás, muito lindo. Parabéns, viu, doutora? Vejam o quanto essa mulher, além de excelente profissional, uma profissional de alta competência, é uma pessoa extremamente humana. Ela volta o seu olhar não só para o problema, a doença do paciente, que ela o vê como um todo, ela vê o paciente que tem um problema e não o problema do paciente. O que seria o ideal da medicina, né, gente? É tratar o paciente como um todo. Além de ter essa expertise toda, olha a humanidade dessa profissional. Eu aniversariei ontem e ganhei dela hoje um presente. Veja bem, um presente. Ela até me convidou para a gente ir a um jantar e tudo. Infelizmente eu não pude ir, porque ontem eu tive muita intercorrência obstétrica. Então ela até me disse que dá sorte, aí eu falei que ótimo, então eu peguei a sorte. Trabalhou bastante ontem, então, doutora? Trabalhei muito, trouxe muito menino ao mundo. Olha que coisa boa. Falando nisso, gente, da onde que a doutora atua, onde a doutora trabalha? Conta um pouquinho para nós aí. Aqui em Franca, atualmente, eu trabalho só em NUBS, que são as UBSs, né? Eu trabalho no NUBS do Paulista. Trabalhei no Aeroporto 1, no Aeroporto 3, um bom tempo. Trabalhei em quase todos os NUBS aqui da cidade, que são da prefeitura. Atualmente, eu estou no NUBS do Paulistano e trabalho em cidades vizinhas, circunvizinhas aqui à Franca, que é perto, é fácil de estar indo e voltando, se locomovendo. Quanto à doutora Way, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: há 2 anos atrás, eu estava em um estado muito complicado. Eu também tenho 2 filhos autistas e é complicado, é muito difícil de lidar com paciente autista, paciente de doença mental em geral. E eu estava com pressão alta, eu estava com pré-diabetes, ou diabetes, hoje nem se usa mais pré-diabetes, eu estava diabética, e fibromialgia, dores, muitas dores, que me incapacitava até de, algumas vezes, exercer a minha profissão, que é a que eu tanto amo. Comecei um tratamento com a doutora Way e iniciamos também o protocolo e hoje eu sou uma pessoa, igual disse para vocês, ontem foi meu aniversário, eu nem tive como atender as outras demandas do aniversário, a doutora Way, a minha família, as felicitações de amigos, que eu trabalhei muito. E para estar nesse estado de estar trabalhando muito, com tanta alegria, tanta satisfação, que é o que eu amo fazer, obstetrícia, trazer criança ao mundo, eu digo para mim que é uma missão. Eu agradeço isso imensamente à doutora Way, porque eu estava ficando deprimida, síndrome do pânico. Com o tratamento, com o protocolo, hoje eu estou uma pessoa, graças a Deus, totalmente ativa, trabalho pra caramba, trabalho com todo prazer, minha pressão está controladíssima, meu diabetes está controladíssimo, as dores diminuíram em cerca de 90% a 95%. Então eu digo assim, vale a pena, gente, um tratamento alternativo. Não precisa de você abandonar o seu tratamento medicamentoso ou com outro profissional, até que você conheça e veja os resultados do que é o tratamento com a medicina tradicional chinesa. É uma medicina milenar, né, gente? Então, coisas que milênios vêm sendo feito e com bons resultados, é óbvio que vai dar retorno. Com certeza dá retorno. Estou eu aqui fazendo. Gente, nós estamos falando aqui de uma médica, tá? Doutora Isa.
a doutora Isa faz aqui um tratamento, um protocolo com a doutora Way. Então, não precisa te falar muita coisa sobre esse protocolo, se é bom, né, gente? Porque é uma médica que está falando do protocolo. E realmente valeu a pena. Eu super indico. Eu digo que hoje eu sou outra pessoa depois do início do tratamento, do protocolo com a doutora Way. Eu vivo uma vida ativa, dinâmica, tenho vida social, tenho uma vida profissional muito intensa. Então, eu falo o seguinte, além de grande, uma enorme profissional, olha a humanidade dessa pessoa. Olha o quanto essa pessoa é boa, é humana, é uma coisa de dentro para fora. Eu estou aqui com um presente que eu ganhei dela porque eu aniversariei. Veja bem, o grau de preocupação, o grau de envolvimento de uma profissional de excelência com seus pacientes. Procure, você não vai se arrepender. Você vai ter um tratamento que vai te voltar a ser o que você era. Vai te colocar de novo numa sociedade ativa e dinâmica, igual você sempre foi. Agradeço de coração. Hoje eu até digo, ela não é só a minha profissional, ela é uma grande amiga, porque o olhar dela é realmente muito humano para todos os seus pacientes. Eu fico encantada e digo para mim, eu tenho que copiar essa profissional. Eu tenho que copiar essa profissional. Olha o amor, olha a dedicação de uma profissional dessa. Então, gente, vale a pena. Se você tem algum problema que você está sentindo que não está achando lugar, não está achando um tratamento que te satisfaça, a energia dos órgãos internos do corpo é a nossa vida. É a nossa vida. A medicina tradicional chinesa faz isso. Energizar os órgãos maciços internos do corpo para que a gente se sinta plena, para que a gente se sinta bem. Então, é esse o recado que eu queria deixar a vocês que estão à procura. Muito obrigada, doutor Way, é de coração. E te digo, você mudou muito a minha vida. Muito obrigada. Olha, gente, depois de tudo isso que ela falou, eu vou ter que ir atrás agora da doutora Way, né? Para falar com ela também, para ela trazer um pouco mais de informação aqui para vocês. Doutora Isa, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Estamos na rua buscando mais informação. Esse é um protocolo muito interessante que tem ajudado muitas pessoas, não só de Franca, mas de toda a região. Doutora Way é uma profissional de muito potencial e nós temos a certeza que as pessoas precisam de fazer o investimento na saúde para que elas se sintam melhor a cada dia mais, né, doutora? Com certeza. E você vai encontrar o que você procura. Pode ter certeza disso. Às vezes, eu encontrei muito além do que eu procurava. Hoje eu sou tiete. Eu falo de doutora Way para Deus e o mundo. Já estou tietei. Tiete da doutora Way. Tietei. Tá aí então, gente. Vamos lá então? Vamos buscar a doutora Way? Já já a gente volta. Let me tell you what I like to tell you. Let me tell you what I like to tell you. Let me be as free as I want to be. Let my sunshine all the time. Let your sunshine everywhere. Let me tell you that love is everything. Que a doutora conta um pouquinho para o pessoal de casa. Como que é esse trabalho? Como que é esse seu protocolo? Então, Paula, muito obrigada pela essa oportunidade de estar falando aqui no seu programa. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na cidade de Franca começou desde quando eu comecei, né,
Desde que eu me formei em medicina, 33 anos atrás, eu tive a oportunidade de estudar medicina ocidental. Só que a minha mãe, depois que eu me formei, falou: minha filha, você precisa estudar a medicina chinesa, que vai ser a única medicina que vai tratar as doenças no futuro. Isso já faz 33 anos que ela me falou isso. E eu, depois que ela falou, eu comecei a estudar a medicina chinesa, né? Inicialmente estudei acupuntura, e a medicina chinesa ela tem várias ramificações, né? Várias subespecialidades. Aí eu fui estudando todas essas, comecei a estudar a fitoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa, e fui na China várias vezes para fazer conferências de acupuntura, assim. E hoje, o futuro que ela fala é hoje, gente, porque hoje eu descobri as pessoas, os médicos que não fazem o estudo da parte energética do corpo, porque, segundo o físico, o maior físico do nosso planeta, esqueci o nome dele. Albert Einstein, ele falou que tudo no universo é feito de energia. E isso, inclusive, o ser humano também é feito de energia, né? Então, essa parte da energia, a medicina moderna ocidental não estuda, mas quem estuda a parte de energia é a medicina chinesa, que existe há mais de 5.000 anos. E eu venho desenvolvendo, porque, assim, vários pacientes começaram a relatar que eles começaram a melhorar de várias coisas que, quando fazem o tratamento alopático ocidental normal, às vezes eles não melhoram. Por quê? Porque, às vezes, a parte da energia que está alterada e que não está sendo tratada. E, hoje em dia, num estudo que eu fiz, analisando os pacientes desde 2014 para cá, eu vi que a parte energética do corpo de todos os pacientes nesse planeta está alterado. Esse estudo foi já publicado, em que nós analisamos 1.000 pacientes aqui na clínica antes da pandemia, entre 2015 e 2020. Nós demonstramos que, antes da pandemia, 90% dos pacientes já estavam sem energia interna nos órgãos internos, que são responsáveis pela nossa vida, pela nossa imunidade, para a gente não ter qualquer doença física ou emocional. Então, vocês percebem que muitas doenças apareceram, assim, coisas que não existiam antigamente, né? E que você vê esse boom de câncer, esse boom de pacientes diabéticos, esse boom de pacientes autistas, esse boom de pacientes com depressão, ansiedade, insônia, né? Todos esses problemas que a gente tem hoje tem relação com essa deficiência de energia, que é causada pelo uso do celular hoje, pelas ondas eletromagnéticas, pela implantação dos Wi-Fi, 4G, 5G, pelo uso dos computadores. Tudo isso vem alterando a nossa energia. Então, o tratamento que a gente faz nesse protocolo visa repor essas energias que a gente está em falta, né? E esse foi um tratamento que eu me desenvolvi quando eu comecei a estudar a homeopatia, em 2015, onde eu trouxe os ensinamentos da medicina chinesa e aliei o tratamento com a homeopatia e aliei os ensinamentos da medicina ocidental moderna. Então, aliando todos os ensinamentos num tratamento só, nós hoje somos a única clínica deste planeta que tem esse tipo de tratamento, porque foi um tratamento que eu desenvolvi, e esse tratamento ele já está patenteado aqui no Brasil e também fora do Brasil. E, assim, você vê que a gente vai em muitas conferências fora do país, tá, para divulgar esse tratamento, para que os médicos do mundo inteiro saibam da necessidade de se tratar mais profundamente seus pacientes, para que eles tratem a causa e não somente o sintoma. Então, esse é o grande diferencial do nosso protocolo. E você vê que os pacientes autistas, eles têm que ter esse problema também da falta de energia. E foi essa mudança de energia que fez começar a vir as crianças autistas. Tá? Muitas, ultimamente. Sim, você vê que
O secretário de Saúde dos Estados Unidos, o Kennedy, ele falou que o autismo nos Estados Unidos ele começou mais ou menos em 2014. E isso bateu com o estudo que eu fiz aqui no Brasil, em que começou essa falta de energia em 2014 e 2015. E lá ele fala que 1 a cada 31 crianças que nascem nos Estados Unidos, 1 é autista. Tá? E mais ou menos bate aqui no Brasil também, para quem trabalha em escola, que é professor, eles têm mais ou menos esse tipo de proporção também aqui no Brasil. Tá? Então, para todas as doenças que a gente está tratando hoje, se você tratar só o sintoma e não tratar esse desequilíbrio energético, às vezes o próprio medicamento que a gente está usando vai piorar essa energia. Então, essa teoria que eu escrevi, ela vai tratar, na verdade, de baixo para cima, em que a gente trata a raiz de todas as doenças, a gente trata mais profundo, e tratando a raiz a gente consegue tratar todos os sintomas que o paciente tem ao mesmo tempo, sejam físicos ou emocionais. Isso vocês viram nos relatos dos pacientes aí hoje, né? A doutora Isa, a Daniela, mãe da Cecília, que é autista, em que, tratando a raiz, os pacientes vão melhorando. E é isso que a gente precisa, tratar a causa de todos os problemas. Gente, é muito interessante quando as pessoas chegam na clínica da Dr. Way, eles perguntam assim: quem são os fisioterapeutas ou enfermeiros que fazem acupuntura? É a Dr. Way. Então, é o único local que eu acho, não só em Franca, mas na região toda, no estado, que é a própria médica que faz as acupunturas. Assim, a acupuntura aqui no Brasil, ele é uma especialidade médica. Tá? Na verdade, existem aí a briga aqui no Brasil em que várias especialidades querem fazer a acupuntura. Lá nos Estados Unidos, a acupuntura não é ainda uma especialidade médica. Então, lá, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, eles fazem. Mas aqui no Brasil, ele está mais forte em relação aos Estados Unidos, em que é uma especialidade médica. Então, o médico ele tem mais estudos para saber, na verdade, se aquilo que o paciente está apresentando tem alguma coisa por trás. Então, eu acho que assim, não é qualquer um mesmo que pode estar fazendo acupuntura hoje em dia, porque você vem com um sintoma, mas às vezes pode ter várias coisas por trás que às vezes a gente tem que saber e tem que aprofundar nos estudos. Bom, vocês viram aí os relatos da doutora Isa, viram também da Daniela, e viram que aqui não é só uma clínica onde você vai cuidar da sua dor, do seu problema, que também você vai encontrar um abraço amigo e muita humanidade, porque a Dr. Way é tudo isso. Então, não perca tempo, invista na sua saúde, venha conhecer aqui a clínica da Dr. Way e também venha fazer o protocolo Way. Isso, esse protocolo Wu-Wei nós mudamos, nós colocamos Wu-Wei. Wu significa 5 em chinês. O Wu é 5, que são os 5 órgãos que estão em deficiência hoje. E o Wei é meu nome, eu sou a criadora desse protocolo. E se vocês forem na internet ver o significado de Wu-Wei, Wu-Wei no taoísmo significa que a gente não precisa fazer nada, que o uso desse protocolo já vai fazer tudo, desde se você tem um problema simples até um problema grave, tipo um CA, ele também vai dar conta do recado, porque tudo vem do mesmo problema, que é essa deficiência de energia. Então, esse é o primeiro e único tratamento deste planeta, em que, com um único tratamento, a gente consegue tratar tudo ao mesmo tempo. Então, é muito diferente de outros tratamentos em que cada médico, ele dá um remédio. Às vezes, se você tem 10 sintomas diferentes, você vai tomar 10 remédios diferentes e esse remédio vai estar desequilibrando, causando mais deficiência ainda para esse problema que a gente está enfrentando. Então, através do uso desse protocolo, a gente vai estar preenchendo essa energia desses órgãos e vai tratar tudo que você tem ao mesmo tempo num único tratamento. Então, esse é o
grande diferencial que a gente tem dos outros tratamentos, e por ser o único do planeta, né, a gente é o único tratamento que faz com que só com um tratamento você consegue tratar tudo que você tem ao mesmo tempo. Isso foi uma teoria que eu apresentei em Harvard em 2015, numa conferência de pesquisa em acupuntura que teve lá em Harvard, e eu apresentei que se a gente tratar os equilíbrios da energia que a pessoa tem profundamente, a gente consegue tratar todos os problemas físicos e emocionais ao mesmo tempo deste paciente, mesmo que o médico não saiba que o paciente tem tal problema. Então, você tratando uma raiz, às vezes você não falou para o médico, que você tem, porque a gente teve um paciente que já foi relatado, foi o primeiro caso em 2006, em que quando a gente tratou a raiz dos problemas, ele veio com dor nas pernas. A gente tratou a raiz, aí ele falou, nossa, doutora, melhorou de um outro problema que eu não te falei. Eu falei, o que foi? Eu estava com pressão intraocular há 40 anos, acima de 40, e a pressão do olho nunca abaixou. E a primeira vez na minha vida, quando eu fiz acupuntura, a pressão abaixou de 40 para 17. Então, esse foi o primeiro caso que a gente tratou em 2006, e a partir disso, a gente, baseado nesse paciente, a gente vem fazendo conferências em todos os locais do mundo, em qualquer especialidade, falando da necessidade da gente estar tratando sempre os equilíbrios energéticos e não somente o sintoma. O sintoma é só a ponta do iceberg, o problema é mais profundo. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber e é isso que vocês precisam tratar hoje em dia, e que a medicina moderna ocidental, eles tratam mais o sintoma, e por não ter oportunidade de ter aprendido a parte energética, normalmente a parte do desequilíbrio da energia não é tratado, e aí fica um tratamento, na verdade, sem tratar a causa. Bom, gente, a clínica da Dr. Way fica aqui na rua Homero Pacheco Alves, 1929. Nós já vamos deixar a doutora, porque a sala dela está cheia, né? Nós interrompemos aqui para ela falar conosco um pouquinho. E nós vamos estar trazendo mais informações nos próximos Tô na Rua. E na cidade inteira surgiu quem vai narrar. Paula Pantaneira, microfone firme na mão, podcast forte expressão. Palavras são correntezas, fluem como rio a correr. Cada frase carrega o peso de um mundo por conhecer, com expressão que é um grito, emoção que engata a prosa. Na voz da Paula Pantaneira, a verdade é poderosa. Ecoa no ar, bate no chão, o verbo é sagrado, pulsa o coração.